Olá, olá pessoal, estamos aqui de novo, vamos dar sequência nas nossas aulas, tivemos uma paradinha de aproximadamente um mês, mas nós vamos retomar, então hoje nós vamos seguir com resposta imune secundária, então um tema extremamente importante, para a nossa rotina no banco de sangue. Ela pode acontecer, também por transfusão e por gestação. Existe até uma condição aqui relacionada à formação de anticorpos de ocorrência natural, mas nós vamos deixar para uma próxima aula, para não bagunçar aqui a cabeça de vocês com muitas informações. Então, a imunidade, e a sua memória, estão relembrando aqui, então existe a imunidade inata, onde acontece uma resposta imediata, ela não requer memória prévia, então os leucócitos, como um grande grupo aqui de células do sistema imune, eles vão atacar aproximadamente 1000 diferentes substâncias, e eles são extremamente eficientes nessa proteção inicial, mas eles não têm o mesmo repertório das células do sistema imune adaptativo, então linfócitos B e T, e nós aqui focando no linfócito B, que é o que vai nos importar, que é o que a gente enxerga, a nossa ferramenta de trabalho aqui, a visualização da formação dos anticorpos. Tá? E aí, como ponto principal, então, a questão aqui da memória imunológica. Então, uma vez que é formado anticorpo para o indivíduo, ele estará protegido aí pelo restante de sua vida, então essas células persistem por anos, décadas, então a gente consegue visualizar pacientes que há muitos anos até tem a formação de anticorpos dirigidos contra as hemácias, lembrando aqui que vai ser o nosso foco principal. Então, relembrando aqui rapidinho, tem imunização primária a partir de um primeiro contato com uma substância estranha, que nós vamos focar nas moléculas presentes na superfície das hemácias, também mais conhecidos como sistema de grupo sanguíneo. Então, numa gestação, numa transfusão, o indivíduo pode entrar em contato com essa substância estranha e formar um anticorpo. Então, geralmente, essas respostas iniciais, elas não têm grande significado clínico, a classe do anticorpo é de classe GM, a resposta é mais longa, podendo demorar ali de 15 a 30 dias para a gente visualizar os anticorpos, depois não visualizar mais. Mas ao término dela, fica ali, sobra uma célula de memória, e aí esse vai ser o nosso foco principal aqui da aula de hoje. Então, pensando aqui nas hemácias transfundidas, então em muitas situações, o profissional da hemoterapia, o profissional do laboratório, ele não consegue ter acesso ao histórico transfusional de um paciente, então o preparo do sangue muitas vezes ali vai ocorrer conforme os resultados que são obtidos no momento, naquela fotografia do momento. Então, obrigatoriamente, as bolsas são compatibilizadas para o sistema BO, aqui não tem negociação. Do sistema RH, então apenas para o antígeno D, o sistema RH é formado aí por 55 antígenos, e apenas um que vai nos preocupar bastante quanto ao aspecto transfusional inicialmente, que é o antígeno D. E a transfusão acontece e nós vamos, a cada próxima transfusão, nós vamos realizando testes de acompanhamento para ver se esses pacientes desenvolveram algum anticorpo. Assim como também, previamente, a gente já realiza nesse teste a pesquisa de anticorpos regulares, é um teste obrigatório pela portaria e ele tem essa função de detectar se o nosso paciente ou até o nosso doador, eles têm algum anticorpo dirigido contra a superfície das hemácias. Mas os doadores também podem ter, sim, temos doadores gestantes, e que podem ter aí presença de anticorpos, geralmente quando aparece, ou são anticorpos naturais, geralmente contra o sistema Lewis, principalmente o anti-Lewis A, e também anticorpos contra o sistema RH, quando a imunização aconteceu na gestação, tá? E é representado pelo anti-D. Então, nós temos outros sistemas de grupos sanguíneos, também, então não é uma exclusividade, então o ABO e o RH, então temos sistema KEL, sistema KEL, sistema DUF, sistema KID, MNS, enfim. Hoje, em 2026, temos 48 sistemas de grupos sanguíneos já identificados, e mapeados, e nós podemos também aqui, dependendo da situação, fazer uma transfusão em um indivíduo,
usando a estratégia aqui do fenótipo estendido, tá? Onde a gente foge um pouquinho apenas lá do ABO e do RHD e estende isso para evitar, né, sensibilização. Então a gente faz uma profilaxia ou, dependendo da situação, nós somos obrigados mesmo a fazer a transfusão com a fenotipagem estendida, tá? Por conta da prova de compatibilidade, enfim, são vários testes aí, nós estamos iniciando a nossa construção, que depois mais para frente nós vamos falar de técnicas. Então a gestação, né, ela pode ser também uma via de formação de anticorpos, e aí ela pode se encaixar tanto numa resposta primária ou secundária, né, então o que vai importar bastante para a gente é a resposta secundária, porque é onde a gente tem, na maioria das vezes, formação de anticorpos de classe IgG, e esses anticorpos têm a capacidade de atravessar a barreira placentária. E aí isso pode se tornar um problema para nós, tá? Então a gestação, né, é um caminho aqui para essa formação de anticorpos, principalmente no momento do parto, né? Então quando hemácias do feto, elas atravessam a barreira placentária, entram na circulação materna, e aí essas estruturas diferentes, né, que existem na superfície das hemácias do feto, elas podem, né, desencadear uma resposta imunológica da mãe, né, e aí vai ocorrer, né, a sensibilização, essa mãe vai produzir um anticorpo. Então, geralmente, né, na gestação da sensibilização não acontece nada, porque geralmente pode não dar tempo, né, pensando que a maioria das intercorrências acontece no momento do parto. O problema aqui vai ser a gestação seguinte. Tá, então aí precisa de um acompanhamento intenso, né, quando a mãe ela apresenta algum anticorpo, e principalmente quando é um anticorpo dirigido contra o antígeno D, o nosso famosinho e trabalhoso anti-D, do ponto de vista transfusional. Tá? Quando a mãe apresenta o anticorpo, né, dirigido contra alguma estrutura da hemácia do seu bebê, né, muito possivelmente aí a partir de uma segunda gestação, né, o feto, né, ele pode apresentar anemia, pode apresentar até hidropsia fetal, né, então realmente aqui carece de acompanhamentos. Então aqui a gente tem um esquema, né, de como que pode funcionar aqui. Então os estágios da sensibilização, né, então células fetais cruzam a placenta em direção à circulação materna, né? Então depois no estágio 2 aqui, o sistema imune da mãe produz anticorpos de classe IgG, quando ela já é sensibilizada, e aí o estágio 3, né, então a gente pode visualizar aqui os anticorpos de classe IgG, e é apenas esse, atravessando a barreira placentária e levando ali as hemácias dos bebezinhos à hemólise, tá? Esse mecanismo de resposta secundária, então precisa, né, haver uma nova exposição, então segunda, terceira, quarta, quinta exposição, as células de memória estarão lá presentes, né, e após um novo contato com as hemácias aí entre parênteses invasoras, tá, uma resposta vai ser desencadeada e a nossa resposta imune secundária, ela tem uma característica muito peculiar, que é o tempo dessa resposta. Uma resposta primária leva aproximadamente, né, então, de 10 a 15 dias para surgir os primeiros anticorpos de classe IgM, e mais ou menos no 30º dia, essa resposta já está mais branda, né, está terminando, então vai ter um decaimento da quantidade desses anticorpos, e automaticamente, né, a exaustão de células produtoras de anticorpos plasmócitos, e aí vai ter ali a formação de células de memória. Essas células vão ficar armazenadas no nosso organismo e aguardando um novo contato. Durante uma nova estimulação, então, numa resposta secundária, essa resposta tem como característica, então, a troca de classes de anticorpos, tá? Então, na maioria das vezes, existem exceções, mas na maioria das vezes a troca, né, de IgM por IgG, e num tempo muito mais rápido, e numa produção muito maior. Então, após a reexposição, uma nova ativação das células de memória, né, são linfócitos B, já se transformam muito rapidamente em plasmócitos, e aí uma chance muito aumentada de ter uma hemólise, né, pelo tempo dessa resposta, pela afinidade desse anticorpo ao antígeno, e aí a chance, né, da ativação da cascata do sistema complemento ser ativada, e aí sim, né, levando as hemácias invasoras, né, à destruição. Então é uma resposta muito mais rápida, muito mais intensa, que a gente precisa tomar muito cuidado.
Então, os anticorpos, né, são os guardiões aí da memória imunológica. Então, o que a gente precisa aprender aqui, precisa deixar muito bem sedimentado no nosso conhecimento. Então, a IgM, né, resposta primária, então o primeiro anticorpo produzido, ela é pentamérica, então é uma molécula grande, não atravessa a barreira placentária, e ela pode ser detectada no teste de Cummins, né, indireto inicial, principalmente, né, na fase de temperatura ambiente. Então, aqui numa resposta primária, ainda está muito inicial aqui, geralmente não existem muitas associações de hemólise, né, até de sintomas dos pacientes. O problema inicia já na resposta secundária, então pela troca de classe, pela eficiência da resposta, pela velocidade da resposta, pelo aumento da afinidade do anticorpo ao seu antígeno, e aí o paciente já começando a apresentar alguns sintomas, e a IgG aqui na gestação, né, tem envolvimento direto aqui por conta da capacidade de atravessar a barreira placentária. E aí o término de tudo isso, então formação de células de memória, né, e aí principalmente aqui os linfócitos B, né, que vão permanecer aqui por décadas ainda ativos, né, e prontos para um novo contato. Então, os impactos clínicos disso, né, disso tudo, de todas essas características, então, a doença hemolítica do recém-nascido, né, então aí o anti-D principalmente, ele tem essa capacidade de causar, né, então anemia grave, icterícia, hidropsia, e em casos extremos até pode levar a óbito fetal, tá? Então, algumas condições isso pode acontecer, infelizmente, então por isso que precisa ter um acompanhamento muito de perto, né, dessas gestantes, para evitar aí que a gente tenha a perda do indivíduo. Quanto ao aspecto transfusional, né, então as reações elas podem acontecer, reações hemolíticas geralmente aqui tardias, mas os pacientes, alguns anticorpos, eles podem apresentar uma reação imediata, e vamos lembrar aqui, reação transfusional imediata até 24 horas, após 24 horas reações tardias, mas a gente sabe, para quem é do laboratório, né, sabe que alguns anticorpos eles são extremamente eficientes, né, em fazer essa destruição das hemácias. Bom, não vou nem falar sobre o sistema BO, porque ele dispensa comentários, é o poder de destruição, mas outros anticorpos têm essa capacidade, e aí o principal que todo mundo lembra aqui, para quem já tem um certo envolvimento com a área, o sistema KID, né? Então, tanto o anti-KID A quanto o anti-KID B, eles têm uma capacidade rápida, né, de produção, né? Esse título sobe, ele tem a capacidade também de gerar uma hemólise intravascular, que é um problema seríssimo, e às vezes ele pode, esse título subir em horas, né? Nem precisa de dias, ele nem vai precisar de 4, 5 dias, ele sobe rapidamente aqui em horas, e ele pode pode levar a complicações para os pacientes. Então, as estratégias para que isso não aconteça, né? Então, na nossa rotina já está tudo desenhado, tudo certinho, então a gente realiza tipagem, né? E também, quando necessário, fenotipagem, então, para o sistema ABO-RH, a tipagem sanguínea e o fenótipo estendido, se necessário. Então, temos de fazer também obrigatoriamente a prova de compatibilidade, né? Então, utilizando do teste de Cummins indireto, né? Tanto para amostras aqui pré-transicionais e também pré-natal, né? Quando é solicitado pelo laboratório, geralmente de imunomatologia, mas pode ser feito também na agência transicional. E existe a profilaxia anti-D, né? Então a gestante, até 72 horas após o parto, né, ela recebe ali uma imunoglobulina, um anti-D, para evitar, né, que o sistema imune dela acabe enxergando, né, as células do feto que acabaram atravessando a barreira placentária. E o sangue fenotipado, né, então quando a gente faz a identificação dos anticorpos, tudo certinho, a gente tem que procurar uma bolsa, né, então compatível para os anticorpos que foram detectados nos pacientes, e também em algumas situações já fazendo profilaxia, ou seja, já dando uma bolsa compatível para que o paciente não forme mais anticorpos. Então, o sistema imune, gente, ele, no caso aqui, ele não é um vilão, né, ele está apenas exercendo, né, o papel dele, porém, né, então a transfusão, né, é um ato realmente aqui que não é esperado, né, pelo nosso organismo, e aí, né, após a transfusão de concentrado de hemácias, a oferta de novas estruturas ela é gigantesca, então o sistema imunológico ele pode reconhecer, né, então alguma substância, alguma molécula presente na superfície da hemácia como estranha, e aí ele vai fazer o papel dele, que é que desenvolver
os anticorpos. Tá, então nós vamos parar por aqui, por conta do tempo do vídeo. Nós vamos depois abordar isso aqui de uma outra forma, né? Então nós vamos falar em cima de casos, para ficar mais didático aqui para vocês que estão estudando, tá bom? Então valeu, obrigado e até a próxima.